você vai fazer um trabalho em grupo e todo mundo realmente contribui para o trabalho em grupo, né? Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP, Fábulas Japonesas Poderosas. O programa de hoje comigo, Cláudio Prandoni, e também com ele, Fábio Gomes. Gostou dessa, né? Gostei dessa, achei muito boa, porque nós vamos falar de um tema que esse homem vive e respira, que é JRPG. E vamos falar de não só um JRPG, vamos falar de um dos maiores JRPGs de todos os tempos, né, Cláudio? Exatamente, o tema de hoje é Chrono Trigger, este clássico fantástico que completou 30 anos em março agora de 2025. Fábio, vou começar com uma trivia pra você. Você sabia que o termo JRPG nasceu com os Beatles? Uai? Tem uma foto clássica deles em que cada um tá com um suéter com a letra inicial. Ringo, Boy, George, é. É brincadeira, mas a foto é real. Se você procurar, tem aí a foto dos Beatles, deixando claro que são fãs de JRPG. Sim. E estamos aqui então para falar de um dos mais importantes, mais queridos e mais influentes, que é o Chrono Trigger, um jogo lançado pela Squaresoft em 1995, um jogo sobre viagem no tempo e que foi desenvolvido pelo chamado Dream Team, o time dos sonhos. Ou seja, Michael Jordan, quem mais que tava naquele time? Já esqueci. Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, todo mundo junto ali. Os caras ganharam a medalha de ouro em Barcelona 92 e foram criar um RPG. É isso aí. Então, zoeira. É isso aí. Não é esse Dream Team, é o Dream Team dos RPGs japoneses, dos JRPGs, que era composto por Hironobu Sakaguchi, o pai de Final Fantasy, né, o criador de Final Fantasy, Yuji Horii, que é o criador de Dragon Quest, que na época era o grande rival de Final Fantasy, e também Akira Toriyama, o saudoso criador de Dragon Ball, que já nos deixou, infelizmente, mas deixou aí um legado gigantesco. Chrono Trigger é uma das joias dessa manopla do infinito do Akira Toriyama. Ele que fez o design de personagens, então também todas as artes promocionais do jogo tem esse estilo que, de cara, lembra Dragon Ball, né? Estamos falando aqui de 95, então é o Toriyama, né, no seu auge, o Toriyama Prime, por assim dizer, né? Dragon Ball Z bombando, Fábio. Isso daí é um daqueles momentos em que você vai fazer um trabalho em grupo e todo mundo realmente contribui pro trabalho em grupo, né? Então, não é aquela coisa tipo, alguém, um dos três foi encarregado. Não, nós somos nós três aqui, nós somos bom. Nós somos bom. Vamos se reunir e fazer um negócio bacana. E fizeram um negócio que, assim, cruza a barreira do tempo, falando em viagem do tempo, cruza a barreira do tempo e até hoje você vê visualmente, é um jogo muito bonito, né? A arte de pixels dele é um negócio muito gostoso de ver. Eu lembro que uma vez, você tava no The Enemy ainda, eu entrei na sala, você tava fazendo uma live jogando Chrono Trigger. Olha! Você tava na hora de uma decisão num trono. Como é que era essa parte? Eu não lembro como é que era essa parte. Será que é a hora que o Chrono morre? Ou é o julgamento? Eu acho que é um julgamento. Tá. Eu acho que é um julgamento. Você tava lá na hora do julgamento e você falava, você podia escolher um negócio, mas assim, o final não ia mudar tanto, assim. Entendi. Era isso, era o julgamento. E aí eu lembro que eu fiquei conversando com você sobre o quanto esse jogo ainda é visualmente interessante, mesmo sendo um jogo dos anos 90, né? Ele continuou inspirando vários outros jogos que vieram depois dele. E até hoje, você liga e só assiste, você vai ter uma experiência muito boa. Cara, é impressionante, assim, você até fez a brincadeira, né, é um jogo que atravessa a barreira do tempo, mas é total verdade, né? O jogo, além de falar sobre viagem no tempo em diversas eras do mesmo mundo, ele é atemporal, né? É um jogo que, apesar de ter saído em 95 pro Super Nintendo, ele não envelheceu. Ele é gostoso de jogar hoje em dia. As mecânicas funcionam, o visual é agradável. A trilha sonora, então, nem se fala, é um absurdo de qualidade. E até aqui eu queria destacar outros nomes envolvidos na produção, porque a gente falou aqui os nomes mais brilhantes e bonitos do Dream Team, mas tinha muitas outras pessoas fortes, assim, competentes envolvidas,
Na trilha sonora, a gente teve o Yasunori Mitsuda, que é um cara que na época ele era desconhecido, ele já trabalhava na Square, e ele era o cara que, assim, ele estava pedindo por uma chance. E ele encheu tanto o saco e falou, não, deixa eu fazer desse jogo. Deram a chance pra ele, e assim, tem uma história célebre do desenvolvimento do Chrono Trigger, Fábio, que o Mitsuda, ele se dedicou tanto, e assim, ele mergulhou tanto naquilo, e ficou tão mal, que ele teve piriri, ele teve dor de barriga, assim, muito forte, não deu, e aí pra completar o trabalho dele, que assim, a maior parte já tava feita, mas pra completar, arrematar ali, chamaram simplesmente Nobuo Uematsu, que é o cara que fez as trilhas sonoras de Final Fantasy. Puta merda. Também, caralho. Outro mago. É tipo, tudo envolvendo esse jogo são pessoas muito especiais, né? Não tinha como... O negócio não... Ou ele ia dar muito errado, porque iam ser muitas cabeças que são muito boas pensando juntas e não ia sincronizar, ou ia sair o que saiu, né? Porque às vezes acontece isso, você tem pessoas muito geniosas e muito geniais juntas, e aí você acaba não ornando, né? Tipo, usando um exemplo recente, a gente teve o Sr. e Sra. Smith, que era pra ser com o Donald Glover e a Phoebe Waller-Bridge, que são dois roteiristas, que a Phoebe Waller-Bridge fez o Fleabag e o Donald Glover fez Atlanta, e são duas séries extremamente elogiadas pelo seu roteiro. E aí, o que aconteceu? Você fala, puta, são duas pessoas geniais, vai ser incrível. Não deu certo. A Phoebe saiu no meio do caminho, porque não ornou. Eles tinham visões diferentes e cada um queria aplicar a sua visão. E nesse caso é muito louco, né? Porque são realmente nomes muito fortes da indústria. Sim. E todos conseguiram trabalhar de maneira, não sei se harmoniosa, mas o resultado saiu harmonioso. Parece uma dessas situações de tempestade perfeita, né? De tudo se encaixou, né? Os pontos fortes de cada um brilharam na produção. Quem tinha menos experiência, era menos conhecido, conseguiu se elevar à altura, né? Então, cara, tudo funcionou. Pra mim, é disparado, assim, um dos melhores jogos de todos os tempos, top 10 da vida. E acho a continuação dele também muito especial, que é o Chrono Cross. Esse daí você já teve a oportunidade de jogar no Play 1, né? Porque o Chrono Trigger é um jogo que eu sempre coloco na lista e acabo nunca jogando de verdade. Talvez depois desse programa eu comece a jogar ele de uma maneira séria. Mas a vida toda eu coloco ali o Chrono Trigger, mas o meu contato com essa franquia foi com o Chrono Cross. Porque eu lembro que eu estava numa festa de aniversário de criança, assim, alguma coisa, e um daqueles caras que ficam cuidando das crianças tinha um PlayStation lá. E aí eu tava lá jogando sozinho, aí ele falou, mano, você tá aí jogando, você quer jogar um jogo da hora? Eu falei, eu quero jogar um jogo da hora. Eu vou botar um jogo aqui pra você jogar então. Aí botou Chrono Cross. E aí eu fiquei, tipo, o começo do Chrono Cross é aquele ápice dos vídeos que são muito bonitos e depois o jogo fica diferente. Então eu lembro muito vividamente, eu nem lembro tanto da história, mas eu lembro muito vividamente de assistir e ficar... Meu Deus do céu, o que eu estou vendo, que coisa perfeita! Chegamos no futuro. Eu lembro de chegar em casa e ficar desesperado pra comprar. Foi bem especial. Eu, inclusive, precisava jogar também Chrono Cross pra ver como ele continua. Chrono Cross continua bom ou o Chrono Trigger que supera o tempo e espaço? O Chrono Trigger é melhor. O Chrono Cross, ele parece uma coisa mais clássico cult. Porque ele continua direto o Chrono Trigger, mas de uma maneira diferente. Se o Chrono Trigger era sobre viagem no tempo, o Chrono Cross é sobre viagem entre dimensões, entre realidades paralelas. Os eventos do Chrono Trigger têm um impacto no Chrono Cross, mas você só vai descobrir isso, assim, bem mais pra frente. É importante, mas ao mesmo tempo já é um pouco distante. A trama central do Chrono Cross envolve outras intrigas e foca muito na viagem entre diferentes realidades paralelas, múltiplas dimensões. Ainda assim, o chefão final do Chrono Cross vem diretamente dos personagens do Chrono Trigger. Ele é uma fusão do chefão final do Chrono Trigger, que é o Lavos, aquele bichão espinhento gigante, com a Shala, que é uma espécie de feiticeira, uma moça mágica que habita um período específico. Ela é muito importante pra história. Não vou falar muito aqui também pra evitar spoilers.
Mas é isso, a minha sensação é de que o Chrono Cross acabou ganhando esse legado de... continuação cult. Ela é legal, mas ela é diferente, você não entende muito bem, sabe? Tem que saber, eu vou jogar meu cachecol aqui e vou embora. Aí sim, aí dá. Mas o legal é que, assim, hoje em dia todos esses jogos estão disponíveis facilmente em várias plataformas. Chrono Cross ganhou faz poucos anos um remaster bem competente, que tem pra PlayStation, Xbox, Switch e pra PC, enquanto que o Chrono Trigger ele tem uma versão pra PC e também pra celulares, Android e iOS. Não entendo porque não tem uma versão mais fácil dos consoles, mas tem no celular e no PC. Tá. É bom eu saber, porque eu acabei de ver que ele está em promoção. Eu vou pegá-lo já, né, aqui na Steam. Eu não sei quando esse programa for ao ar se ele estará. Mas, cara, é um jogo que eu preciso jogar o Chrono Trigger, no caso. E depois eu vou ver se eu jogo o Chrono Cross. Vamos ver se eu vou ter essa paciência. É um jogo muito longo, Pramis? O Chrono Trigger nem tanto, assim, eu acho que em umas 15, 16 horas dá pra terminar focando na campanha principal, considerando que é um RPG japonês, vários personagens, acho que é uma duração bem honesta. O Chrono Cross já é um pouco mais demorado, assim, já dá umas 25, 30 horas. Já exige mais da sua disputada agenda, Fabio. E do tempo também, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente consegue ligar e vai o jogo, vai horas e horas. Então, esses dias eu tava falando pro Franz, eu consegui jogar 1 hora do Star Wars, do segundo Star Wars, acho que é o Fallen Order. E eu consegui ligar e eu falei, pô, eu joguei 1 hora, cara! Sem me atrapalhar, sem nada, foi tão bom. Parecia que durou uma eternidade, né? Durou a eternidade, eu fiquei, não é possível, eu tô jogando há muito tempo, porque, louco, 1 hora, que isso, cara, eu estourei. Mas, depois que a gente vai ficando velho, vai ficando mais difícil manejar o tempo, mas eu quero muito jogar ele com calma, porque, assim, eu sou um cara que eu gosto de JRPGs, eu não sou apaixonado como o Cláudio Brandoni, eu tenho meus problemas com JRPGs aqui, que eu já falei, estou falando de você, esqueci até o nome do desgraçado. Pegou ranço. Eu ia falar o Final Fantasy, e eu tô com o Chrono Cross na cabeça, Kingdom Hearts. Eu estou falando de você, Kingdom Hearts. Você sabe muito bem que eu tenho problemas com o seu excesso de vídeos e JRPGs tem essa questão, né? Mas são tão bonitos. Gostam de botar um videozinho, né? Tão bonito. Gostam de botar um videozinho. Porra, mas eu quero jogar, caralho! Quando o Play 2 saiu, cara, todas as lojas passavam a abertura do Final Fantasy X. Caraca, isso é o futuro, mano. Chegou, é isso. Isso é verdade. Puta que pariu. O 10 é o que tem o esporte lá muito louco. O Blitzball, que é o futebol na água. Blitzball, esse daí eu joguei, eu gostava. O loirinho, o Tidus. Foi um dos primeiros que eu joguei, eu não joguei o 7, o 7 não foi um dos meus primeiros, foi o 10. Eu pude parar com calma, porque na época do PlayStation, aqui no Brasil, a gente não vai se enganar, todo mundo tinha um PlayStation desbloqueado. Então pra você jogar o Final Fantasy VII, eram uns 15 discos, eram muitos discos, era muita coisa, era muito difícil manejar a hora certa de trocar, eu não tinha essa competência. Então os primeiros que eu fui jogar foi no Play 2. Ô Fábio, só pra gente arrematar aqui o tema, estamos falando de viagem no tempo, Chrono Trigger, não sei o que lá, vamos indicar um ou dois filmes aí de viagem no tempo? Vamos tentar sair do óbvio de Volta pro Futuro, então vamos falar de Palm Springs, que é um dos filmes que eu gosto bastante, estrelado pelo Andy Samberg, que é um cara que ele está preso num looping temporal. E aí, um belo dia, uma mulher, ela acaba ficando presa também junto com ele. É uma comédia romântica com ficção bizarramente boa, porque eles pegam um conceito que a gente já conhece, que é, estou preso num looping temporal, que é o Dia da Marmota, do Bill Murray, que você deve conhecer, deve lembrar muito bem, que aqui no Brasil é o Feitiço do Tempo. Então, ao invés de você colocar o cara, né, se prendendo lá dentro, você coloca a mulher, ela entra no looping temporal e por acaso já tá um cara lá que ele nem sabe mais há quanto tempo ele tá lá dentro. Então, é bacana você ver como essa dinâmica começa, como ela faz pra conseguir convencer ele que eles têm que dar um jeito de escapar, ele explicando que já fez de tudo. É uma comédia muito boa, o Lonely Island, que é a produtora do Andy Samberg, que também, né, era um grupo de rap, de humor. São caras muito especiais
Eles já fizeram várias comédias. A maioria delas não fez sucesso, mas elas são muito boas e a maioria delas virou clássico cult. Então, Boa eu dica. acho que esse também é um bom filme para você assistir, envolvendo viagem no tempo, que eu acho que é diferente do que você deve estar vendo normalmente. Eu gosto dessas histórias de loop temporal, Fábio. Palm Springs, O Dia da Marmota, me lembra muito o Majora's Mask, o Zelda. Tem isso de loop no tempo também, cara, eu acho muito legal como a própria história parece que é meio que um jogo, sabe? Esse é o tabuleiro, esse é o cenário. Total, Majora's Mask é um jogo que eu preciso terminar, que eu nunca terminei, que eu tinha medo. Oh, mas ele é sinistrão, né? Ele é sombrio, cara. Ele dá maior medo, porque o Zelda, o Ocarina of Time, ele já dava um medinho. Ele dava quando ele ficava adulto, né? Porque você sai daquele mundo todo colorido e bonito, onde as coisas deram tudo certo, pra ir pro mundo onde ele tá mais velho, e ele cresceu e tá tudo devastado, né? Então eu dava um medinho, mas eu conseguia lidar. Eu era um menino corajoso. Agora, o Majora's Mask... Aí já era demais. Era demais, era muito medo, cara. Era horrível. Jogaço. Tinha os bichão, as máscaras. Eu falava, ai, meu Deus. Hoje você já é um menino maior, talvez consiga. Talvez. Não garanto. Talvez. A palavra é talvez. Eu não sei se eu não posso garantir que eu vou conseguir, não. Muito bem, Fábio. Encerramos por aqui, então, hoje. Encerramos por aqui. A nossa referência esportiva acho que a gente já fez no começo, porque o Fernando falou de Dream Team, então a gente não tem como não falar do Dream Team de basquete. De 92, né, que é o Dream Team clássico, que era o Magic Johnson, Michael Jordan e Larry Bird. Era especialmente por causa desses três, que eram os jogadores que marcaram os anos 80 e início dos 90. Eles se reuniram pela primeira vez para jogar as Olimpíadas e foi exatamente o que as pessoas estavam esperando. Destruído. Foi um amasso. Foi assim, os jogos todos foram 40 pontos, né? Assim como no Chrono Trigger, cada um soube fazer muito bem a sua parte. Apesar do Larry Bird já não estar tão mais em forma, ele já estava parando, ele estava com dor nas costas muito fortes e tal. O Magic e o Jordan foram, né, mais destaques, junto com o Charles Barkley também, que foi o MVP um ano depois da NBA. Então, assim, foi uma reunião de craques completamente absurda, que ano após ano eles tentam refazer, mas, assim, já não vai ter o mesmo impacto, porque a NBA mudou, as coisas mudaram, as histórias mudaram. Hoje agora o jogo está muito mais difundido ao redor do mundo. Você tem craques vindos da Grécia, como o Giannis, da Sérvia, como o Jokic, enfim. Então eu acho que o basquete mudou demais e o impacto do Dream Team já não é mais o mesmo como foi naquela época. Muito bem, então eu poderia dizer que foi planejado falar no começo, porque você tem que voltar no tempo no vídeo pra ver a referência, mas foi sem querer, porque é isso, a gente joga por sintonia, por magia, por entrosamento, joga bonito. É isso aí, ó. Aqui, ó, vai distribuindo. Quando a gente menos vê, pá, achei, já era, foi. Mas é isso, então a gente fica por aqui com mais essa edição do FJP. Não deixe de seguir o canal, de comentar aqui no vídeo também, nas redes sociais, e a gente se vê e se escuta no próximo vídeo. Valeu, fui!